Olá, meus amigos. Eu sou Patrícia Soares e hoje estou aqui para mais um bate-papo. Hoje não vamos tratar diretamente sobre astrologia, como temos costumado a fazer, mas vamos abordar um assunto que está, assim, bem no fundamento do estudo das ciências ocultas, entre as quais, conforme vocês já sabem, a astrologia é sua primeira representante. Eu quero aproveitar logo de início para pedir a você que deixe o seu like aqui e inscreva-se no meu canal. Hoje vamos falar a respeito da distinção entre o avatar e o místico. Você sabe o que é cada um deles e como discernir um do outro? Ainda não? Então vamos lá, hoje você vai ficar sabendo. Mas para bem se compreender estes conceitos, é necessário primeiramente se desfazer de eventuais preconceitos. Às vezes, você pode ser um místico e pode, desse mesmo modo, assim não se reconhecer. É até compreensível a existência de preconceitos em razão de tantos falsos profetas que se apresentam com esses títulos. Mas paciência, vamos ter que nos guiar pelo que é correto, né? Então vamos lá. Então, mais do que o intelecto neste momento, é necessário abrir o coração e os ouvidos da alma para bem compreender o que de fato vem a ser um avatar e um místico. O avatar é o gênio criador que age contra a inércia do ciclo evolutivo. Essa inércia ela pode ser identificada nas instituições, nos velhos paradigmas, nos padrões uniformizados de sentimento, de comportamento, nos estereótipos intelectuais, né, de uma determinada sociedade em uma dada época. Então, os avatares, eles são agentes de grandes mudanças. Então, geralmente, eles se apresentam como grandes doutrinadores, críticos implacáveis, reformadores dos organismos sociais obsoletos, que estão a limitar a evolução humana. E, embora possam ser considerados agitadores, né, em verdade, eles são movidos por forças cósmicas. Tratam-se de seres superpessoais que não apenas inspiram aqueles que estão à sua volta, como também os enchem do seu próprio espírito. Estão entendendo? Então são agentes do destino, pois estão destinados a promoverem as mudanças que eles mesmos vieram dar cumprimento. A sua chegada a este mundo é prenunciada nas estrelas, e não raro por meio de profecias. Basta lembrar, neste caso, que os reis magos sabiam da vinda do Messias e seguiram o rastro da estrela do Oriente que os guiou até a Sagrada Manjedoura. Estão lembrados? Então, como bem diz Rudyard, à sua volta e através dele, todas as coisas começam a se mexer e a mudar, aparentemente por sua livre e espontânea vontade, mas impelida pelo vírus da mudança. Então, esses homens são muito poderosos, né? Eles pertencem essencialmente à linhagem de espíritos prometeicos. Prometeu, na mitologia grega, era um titã, né, que era uma raça de gigantes que habitava a Terra antes da geração atual de homens e que roubou o fogo do céu para os homens, além de tê-los ensinado a civilização e as artes. Olha só que cara incrível, né, nessa da mitologia. Então, por causa disso, Zeus o condenou a que fosse acorrentado a um rochedo e um abutre comia seu fígado, que ao mesmo tempo, que logo imediatamente se regenerava após ser devorado. Então veja que assim como Prometeu, eles sofrerão as consequências, né, de terem trazido fogo aos seres humanos e terão em muitos casos um fim trágico, tal qual aconteceu, por exemplo, com João Batista, né, que veio preparar o caminho para que Jesus, o Filho de Deus, por sua vez, pudesse cumprir sua missão, e com o próprio Jesus. Então cada um dentro da função e na intensidade que lhes cabia, vieram mudar o curso da história da humanidade. E por conta daqueles acontecimentos, vejam que permanece registrada em nossa memória a mensagem cristã, né? Quer reconheçamos isso ou não, mas ela está aí, ela existe, não há aquele, não tem quem tenha poder de derrubar isso. E tudo isso estava anunciado não só nas profecias, mas nos ciclos planetários, nas configurações celestes. Então, os avatares, eles surgem em meio ao povo, num país ou numa nação em que tenha ocorrido uma forte necessidade de regeneração, em razão de suas estruturas terem perdido o seu próprio significado vital e de tudo ter sido dominado por uma combinação de inércia num nível e caos no outro. Então, eles sempre chegam ao seu tempo. São criaturas do tempo, porque o tempo, ele é o aspecto estrutural da mudança.
E esses homens se apresentam determinados a mudar, a transmutar tudo que tocam. São seres que, justamente por não temerem qualquer poder constituído, serão perseguidos, justamente porque a sua mensagem não encontra ressonância nas instituições existentes. Então, quando se conseguem tirar-lhes a vida, a verdade é que a missão já vai estar cumprida. Então, nem restava mesmo mais nada a fazer neste plano. Então, essa força implacável que os habita não é deles como indivíduos. Vejam que eles são vetores da própria luz prometeica. Em outras palavras, são luzes e não estão nem um pouco preocupados com as consequências dos seus atos. É a vontade divina que os agita no cumprimento de uma força de evolução e que comumente terá um resultado trágico. Mas quando este resultado trágico ocorre, é porque a potencialidade escrita nas estrelas já foi liberada, já foi consumada. Isso equivale a dizer que a vontade de Deus já foi cumprida. Então, estes seres em nada podem ser confundidos com os místicos, embora a origem de suas atividades esteja numa esfera que transcende o pessoal e o meramente humano. Essa origem, que origem é essa, né? É o eu superior, é o mestre, é o senhor do karma, é Deus. Mas também não podemos nos enganar, porque também há aqueles que estão a serviço do mal. E com eles se identificam. E é sujeito mesmo se apresentarem como resultado da própria treva existente no inconsciente coletivo. Vejam Hitler. Então, com o místico, o que se dá é um pouco diferente. Embora não admitisse, ou melhor, embora assim o negasse, Jung foi um tremendo místico. Mas o que é ser um místico? O místico é caracteristicamente um indivíduo que atingiu uma fase de desenvolvimento espiritual que lhe permite vivenciar, à luz de um intenso desejo de união mesmo com o divino e de um amor que não aceita limites, que é justamente o quê? Que é o estado de união. Então ele está no caminho do herói. É aquele a quem já é permitido algum grau de experiência direta com o intangível. Então eu vou lhes dar um outro exemplo de um grande místico, Edgar Cayce, que era o quê? Um grande clarividente sonambúlico que durante o sono podia saber onde se encontravam as pessoas, saber como elas estavam e até mesmo prescrever medicamentos, como se conhecesse profundamente esses beneficiados. Então, por meio desse talento mediúnico, Cayce auxiliou milhares de pessoas. Embora o místico não se confunda com o avatar, assim como este, em algum nível, o místico vai pagar seu tributo porque ele busca a união com o sagrado. Mas ele vai pagar de bom grado porque a satisfação que ele encontra é em servir. É nessa alegria de servir que ele alimenta o seu desenvolvimento, porque é a união com Deus o que ele busca. Então, eu lhes pergunto, para que estudar astrologia, numerologia, entre tantas outras ciências dito ocultas, se não for para viver um dia a experiência de união com o cosmos? Para quê? Então, não há sentido algum aprender uma série de técnicas e absorver uma gama de conhecimentos, desenvolver talentos mediúnicos, se não for para servir ao próximo. Porque é por onde a gente pode se unir com o divino. Então, aprender a ler o céu, os números, as formas, as aparências, é próprio de quem está traçando o seu caminho para as estrelas. Mas tudo isso se aprende, se desperta e se desenvolve, e é como eu disse, é para servir o próximo. Um avatar, por sua vez, se apresenta sempre em resposta a uma necessidade coletiva. Tanto pode lidar apenas com uma situação pontual e cultural, né, estritamente definida no final de um pequeno ciclo, como também pode estar relacionado com um grande ciclo. Então, ele sempre vai produzir um resultado de mudança. O místico, o que ocorre com o místico é um pouco diferente. Ele está o quê? Ele está na senda do herói, ele está na busca de sua própria iluminação. E necessariamente ele se desenvolve. Então ele desenvolve todos o quê? Todos esses dons que a natureza ela confere a todos, mas nem todos estão despertos para esses talentos mediúnicos. E que são esses talentos mediúnicos, né? Então vou lhes explicar por exemplos. A clarividência, a clareaudiência, a psicografia, a inspiração, a cura, tudo isso nós podemos denominar de talentos mediúnicos. Então, assim, são ferramentas das quais o místico, ele se serve, né, para produzir resultados que venham beneficiar o próximo.
Então, o místico, ele já está tendo o quê? Em algum grau, o quê? A experiência direta com o intangível. E nós podemos encontrar místico, assim, com os mais diversos talentos. Tá legal? Então, assim, você agora já consegue discernir o que é um avatar e o que é um místico? Então, me confirme. Então, eu aguardo o seu comentário, eu aguardo a sua pergunta. Para mim é um prazer lhe responder, tá? Então, assim, eu já estava com muita saudade de vocês. Um beijo, um grande abraço e fiquem com Deus.